Bom dia, queridos. É uma alegria muito grande estar de volta aqui no KSSF. É uma casa que a gente se sente muito bem-vindo. Acho que todos aqui se sentem assim. Eu não sei se tem alguém vindo aqui pela primeira vez. Há alguém vindo pela primeira vez? Que bom. Então, quando a gente chega aqui, a gente se sente verdadeiramente parte da família. Marisa tinha sugerido esse tema e eu confesso que eu adorei fazer esse estudo e poder compartilhar com vocês. Obrigada. Sinto eu que vai ser muito bom, porque nós também trouxemos um presente e um momento para a gente refletir sobre o tema que ela propôs para fechar e também fazer parte dessa festa que é o Dia das Crianças. Então, quando ela propôs o tema, ela falou sobre a questão da evangelização, que seria para os jovens, as crianças de 0 anos de idade até os 99. Então, parece que somos todos nós, não é? E pensando um pouquinho sobre a questão da evangelização, eu mesma comecei a refletir sobre o papel dela na minha vida. Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito palhaça e brincalhona. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. O Mauro trabalha comigo nos eventos de março. Ele poderia falar para vocês o nível da palhaçada que há. E é necessário que a gente, às vezes, permita que a nossa criança apareça de vez em quando. E ela aparece de várias maneiras. No meu caso, brincalhona, palhaça, muitas vezes tentando animar aonde eu estiver, mas, acredite se quiser, viu, Rose, que me conhece desde pequena, um pouquinho, ela também aparece birrenta e mal educada. Uma criança rebelde que às vezes ainda não assimilou os ensinamentos da doutrina espírita. E sinto que muitos de nós se encaixam nessa fase ainda da infância espiritual que a todos nos toca. Mas o aprender ensinando que foi nos dado aqui hoje fala também sobre a importância, sobre o nosso papel na vida da criança e do jovem. E por que não dos adultos que nos rodeiam, não é? Aprender ensinando. E isso nos fez pensar numa história muito bonita de um rapaz que foi a um casamento. E lá chegando nesse casamento, ele encontrou, por coincidência, o professor dele, quando ele estava na 3ª série. E ele ficou muito feliz de ter visto aquele professor, porque foi um professor que tinha tido um impacto muito grande na vida dele. Então ele se aproximou e ele disse: "Olá, o senhor se lembra de mim?" E ofereceu o nome. O professor então olha para ele e diz: "Você foi meu aluno?" Ele falou: "Fui na 3ª série." E ele disse: "Que maravilha vê-lo assim, crescido, com a sua família formada. O que você faz da sua vida?" Ele diz: "Eu sou professor. O senhor causou um grande impacto na minha vida. E eu decidi, então, seguir a mesma carreira de professor. O senhor mostrou uma outra moeda do que educar significa, e não foi somente no âmbito intelectual, e me tocou profundamente." E o professor não entendeu, então ele narrou a história. "Quando eu estava na 3ª série na sua classe, eu era muito pobre. E eu tinha um coleguinha que era muito rico. E na hora do recreio, o coleguinha mostrou para todos nós o relógio de pulso que ele havia ganhado de aniversário. Nós ficamos ali olhando, mas eu pessoalmente fiquei com muita inveja. E ele colocou de volta no casaco, no bolso do casaco dele, o uniforme, eram casaquinhos. E olhando aquilo, pensei: vou roubar. E roubei. Roubei o reloginho dele, guardei no meu casaco. E quando nós entramos na classe, o meu coleguinha choroso reclamou ao professor que o relógio dele tinha sumido. Você, então, pediu para quem tivesse encontrado o reloginho que retornasse ao colega. E eu fiquei quieto, porque se eu retirasse do meu bolso, iam ver que eu havia roubado. Que vergonha seria para mim, para os meus pais. Então, como ninguém se manifestou, o senhor fechou a porta e trancou.
Eu gelei. Pensei, agora, é a hora. A minha vida curta será voltada toda para a humilhação. O Senhor então disse para todos nós fazermos uma fileira. E não somente fazermos uma fileira, mas ficarmos com os olhos fechados. E não somente ficar com os olhos fechados, mas ficar de costas para o Senhor. O Senhor então começou da primeira criança até a última. Eu estava no meio. Começou então a colocar a mão no bolso de cada criança. Eu fui ficando morrendo de medo. Imaginamos a situação dele. Até que o Senhor chegou no meu bolso e encontrou o relógio. Mas em vez de parar ali, o Senhor continuou indo de criança a criança até o fim da fila. E nunca expôs quem tinha roubado o relógio. Imagine a minha surpresa. O Senhor poderia ter seguido os protocolos de me desmascarar, me ensinar uma lição através da humilhação, mas nem sequer disse quem foi, nem para os outros professores, nem para os meus pais, nunca me disse nada, me poupando a humilhação que seria olhar nos seus olhos e constatar o meu equívoco. O Senhor olhou para mim como olhava para todas as crianças, e aquilo de muito me impactou. O professor continuou olhando para ele com um sorriso e ele disse: o senhor não lembra disso, mas foi uma coisa tão dramática na minha vida. Aí ele diz: eu me lembro da situação. Eu só não sabia que era você, porque eu também estava de olhos fechados. É muito bonito, não é? Quando a gente vê professores, educadores, instrutores que fazem uma diferença tão grande na vida de uma criança, que ela reconhece ali valores morais, não somente intelectuais, e como o exemplo de um professor pode fazer com que o outro queira ser igual. Numa sociedade em que, quando nós olhamos o presente, o nosso mundo, e fala-se muito na doutrina espírita de um mundo de provas e expiações, transitando, passando para o mundo de regeneração. E a gente começa a refletir no que é o mundo de regeneração. Incontestavelmente, nós vemos avanços na área da tecnologia, da ciência, da medicina, que trazem confortos significantes para a nossa vida, uma certa facilidade em outras questões, a dignificação do ser humano, no que hoje existe de auxílio. Mas aí a gente olha para o outro lado da asa do progresso, que é o moral, e a gente se dá conta que nós ainda não estamos verdadeiramente nessa fase que todos nós sonhamos e almejamos. E não somente isso. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Neto, bisneto, levanta as pernas. E quem não quer um mundo melhor para essas crianças, levanta a mão. Quem não quer? Todos querem. Mas quem quer? Na verdade, todos levantaríamos a mão, não é? Quem não quer um mundo melhor para os jovens? Todos nós queremos um mundo melhor para as nossas crianças e até mesmo para nós mesmos. Quando nós lemos uma obra como Mensageiros, de André Luiz, vendo ali espíritos que foram preparados para poder reencarnar nessa fase de transição, participando da disseminação da doutrina espírita, e aqui nós não estamos falando de trabalho federativo, não estamos falando de palestrantes, estamos falando de educadores, pessoas que vieram com o compromisso de educar, evangelizar, trazer para o coração das crianças e do jovem o significado da moral, da ética, do que é verdadeiramente um mundo melhor. O mundo melhor não é somente os avanços tecnológicos, é um mundo onde há fraternidade, igualdade, seja ela de raça, de religião, sexual, o que seja. Este é o mundo melhor que nós sonhamos. Então, quando a Mari trouxe esse estudo para nós, você, é meu chamado carinhoso para a Marisa, ninguém pode usar, só eu. Nós começamos a refletir, então, nessa regeneração da nossa terra. E a nossa função, o nosso papel enquanto evangelizadores, porque, como nós vamos ver hoje, todos nós, adultos, temos um papel, uma função, quando tem uma criança ou um jovem perto de nós.
como também os evangelizandos, que somos todos nós. Ontem, na nossa festa, na casa, tinha uma menina, ela faz a evangelização no nosso centro espírita. Eu não posso falar o nome dela, que ela me mata. Mas está todo mundo comentando. Eu mesma estava sentada na sala de recepção do centro fazendo um trabalho, eu estava escutando a evangelização dela com as crianças. Eu tive vontade de sentar lá e aprender com eles, porque ela estava numa empolgação de ideias, as crianças estavam participando. Porque uma das coisas que a gente nota na nova geração é que a gente não vai modificar o conteúdo espírita para apresentar para elas. A gente vai mudar a linguagem para que eles assimilem. Então, com 41 anos de idade, a linguagem que foi usada comigo, na minha mocidade, porque eu estive com contato com 13 anos, é diferente para o jovem hoje de 13 anos. A gente tem que adequar, ver exatamente o que a eles inspira, o que traz a atenção do jovem, a linguagem, quais são os desafios hoje deles que eu não tinha na minha idade de 13 anos. Muda, o tempo muda. O tempo de regeneração, esse tempo aqui, há desafios e obstáculos que nós adultos desconhecemos na área do jovem. Nós não sabemos o que eles passam na escola diretamente. E quando a gente escuta dos que estão no centro, o que acontece nas escolas, pais ficam de cabelo arrepiado. O que os jovens estão sendo expostos? Então, conversando com ela, eu falei assim, poxa, que legal que você está na nossa casa. Falei, na segunda eu frequento tal casa, também não vou mencionar para não ter inveja. Aí eu falei, poxa, e os dirigentes sabem que você é evangelizadora? Sabem. E você não quer evangelizar lá? Não. Mas por que não? Porque é meu dia de ser evangelizada. Então, ela separa o dia da educação da alma dela, o que foi bem legal. E é por isso que o tema que a Mari trouxe é tão legal. Aprender ensinando. Ela se dá conta, através dos ensinamentos aos pequenos, a necessidade também de educação da alma dela. Então, esse traquinho aqui, ó, eu vou errar, quer ver? Nós trouxemos para vocês verem as fontes que foram utilizadas para o nosso estudo, porque o tempo é curto, não dá para desenvolver todos. Aqui nós temos a Evangelização em Pétalas, que é um projeto belíssimo da Federação Espírita Brasileira, assim como o conteúdo da Gênese de Allan Kardec, a obra O Espírito de Verdade, com uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, e também obras póstumas. E aqui nós trouxemos a foto da nossa primeira criança. Quem é? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Esse é o capítulo que há na Gênese, de Sinais dos Tempos. Eles dizem que há uma questão dos cataclismos naturais versus os morais, que não é somente as questões geológicas, tudo que está agitando o nosso planeta. Ele fala sobre a questão das convulsões que está tendo nos corações humanos. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são os da humanidade. E nós gostamos muito de usar aquele mesmo termo das placas tectônicas do coração se movimentando, causando terremotos e tsunamis de sentimentos e busca de entendimento, de sentido da vida. E está acontecendo mais ainda na mente do jovem. O que está acontecendo no nosso mundo? Esse tempo de transformação que diz, porque em cada criança que está nascendo hoje, e essa é a nossa Marisa, para quem não sabia, já está aí o nomezinho dela, em cada criança que nasce hoje, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, que antes encarnaria aqui na Terra, virá um espírito mais adiantado. E não somente isso, propenso ao bem. Propenso ao bem é uma questão muito forte. Nós estamos vendo, a Rose está com uma netinha a caminho. É um espírito que está nascendo nessa regeneração que está acontecendo da Terra. É um espírito que é adiantado. Nós não sabemos se intelectual, moralmente, mas ela é propensa ao bem. Na fase da infância, a fase maleável ali, é quando essa criança
essas crianças aqui propensas ao bem conseguirão assimilar as ideias renovadoras do Evangelho no coração, os ensinamentos para combater os desafios, as dificuldades, o que hoje há no mundo que está ainda atrasando a nossa regeneração completa. Então, isso aqui é muito importante para que a gente entenda. E aí a gente vai até Bezerra de Menezes para entender o que está evitando que a gente avance com mais rapidez na renovação moral do nosso mundo. E aqui ele responde. Cadê a Rafaela e a Fabiana? Tem mais criança aparecendo aí na nossa telinha. Muito bem. Ele tem uma mensagem que se chama Problemas do Mundo, Bezerra de Menezes em O Espírito da Verdade. Então ele diz, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço nos continentes, nas cidades, nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, na técnica, na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias nas escolas filosóficas, nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, na carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Ele então continua, sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha na letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, quando ele diz, fora da caridade não há salvação, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. É uma mensagem belíssima, e quando a gente pensa na importância da evangelização, de trazer o evangelho para o coração dos pequeninos, e não estamos falando de nenhuma questão fanática religiosa, mas de conceitos, de ensinamentos muito profundos que Jesus trouxe, que há no conteúdo da doutrina espírita, na formação de homens e mulheres de bem. São esses espíritos que estão propensos ao bem, que terão uma facilidade de assimilar essas ideias que o Centro Espírita traz. Estava visitando ali as fotos da evangelização que tem no Facebook de vocês, e a gente vê que, embora as crianças estão sorrindo, elas estão ali brincando, desenhando. Aliás, a sala hoje foi decorada pelos desenhos delas. Veja que beleza, que o centro inclui as crianças, elas também estão aprendendo, desenvolvendo sentimentos nobres no coração delas. E aí algumas pessoas sofrem, porque quando chega numa idade de 18, 19, 20 anos, o jovem desaparece do centro. Eu não sei se alguém aqui já teve esse problema, mas acontece. Mas a semente está ali plantada. Os ensinamentos estão ali guardados e, eventualmente, eles lembrarão quando for necessário. Então, o que precisa para resolver os problemas do mundo? Seja no ensinamento da criança ou do jovem, seja na evangelização nossa própria, eles falam da transformação social. É o que está faltando hoje para combater o mal do mundo. Então, uma vez que a evangelização promove a integração do evangelizando, ou seja, a criança que está sendo evangelizada, com Deus, consigo e com o próximo. É disso que eles estão falando, porque o objetivo primordial da evangelização é a formação do homem de bem.
É a formação do jovem que vai herdar esse mundo, que vai estar contribuindo, que veio com compromissos, com missões deles próprias para o progresso individual, coletivo, na regeneração da Terra. Então, é a responsabilidade de cada um de nós aqui poder oferecer para essas crianças essa oportunidade. Vejamos que eu não sou mãe, não tenho filhos, mas tenho vários sobrinhos e adoro brincar, conversar. Eles sentem que tem como conversar comigo sobre questões muito difíceis, às vezes sobre sexo, sobre bullying, porque tem um lado moleca e criança e jovem que consegue olhar nos olhos deles. E é uma oportunidade não de filosofar ou dar lição de moral, mas de conversar com eles, de falar sobre os problemas deles. E por que não trazer alguma lição que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, a linguagem do jovem? Ou as lições belíssimas que nós vemos nas obras de André Luiz. Por que não isso? Ontem a evangelizadora disse que os jovens trouxeram tema sobre o aborto, porque a coleguinha engravidou na escola e quer abortar. Se o jovem não tem uma referência sólida, como resolver os problemas do mundo, não é? E o Centro Espírita tem esse papel muito valioso, porque, na verdade, nós vemos uma foto dessa. E aí a gente vê as crianças, a evangelização, os desenhos. Muitos pais pensam que a evangelização se resume nisso, mas não. Essas aqui são as doces lembranças que ficam da aula que há aqui no domingo para as crianças. É muito mais abrangente do que uma hora de brincadeira. É uma hora de brincadeiras que inclui ali a educação de sentimentos nobres. É por isso que quando a gente vê fotos como essa e a maneira em que Allan Kardec foi educado por Pestalozzi, ali havia uma trilogia muito importante, que era a questão do pensar, do sentir e do agir. Era assim que Pestalozzi ensinava. Trazendo a trilogia, prestamos atenção em pensar, sentir e agir. Uma proposta para o jovem diferente, dentro da qual a gente tinha ali imposições de ideias. O jovem hoje não aceita imposições de ideias. São espíritos diferentes. Quem aqui já teve uma criança e fala assim, por que o céu é azul? Aí você responde. Aí a criança fala assim, mas por quê? Aí você responde, ela vem de novo, mas por quê? Ela busca a lógica, o raciocínio, são espíritos diferentes. Quando eu comecei a estudar a doutrina, ela veio e tirou o encanto para mim de que um bebezinho, como a gente vê ali no final da sala, é só um bebezinho. Ali tem um espírito imortal que reencarnou na coragem, porque tem muita coragem para reencarnar no mundo de transição. Leva muita coragem. Mas mais do que isso, ele vem amparado pela ideia de que aqueles que são responsáveis por ele naquela vida o acolherá, o apoiará, oferecerá não questões financeiras confortáveis, porque às vezes a família não tem, mas o valor moral, do amor, da dignidade, da honestidade, de todas as ferramentas necessárias para que essa criança vença, tenha êxito espiritual. Não é vencer do mundo, é no mundo em que ela foi incluída agora. Quantos meses tem o neném? 6 meses. E você é a bisavó. Eu ia falar avó, muito jovem. Nossa, mãe, e a mãe cadê? Está em casa. A mãe está em casa. Aí vem a avó e a bisavó. Olha que coisa mais linda. Trazer a criança que, embora esteja ali dormindo, o espírito assimila o que está acontecendo ao seu redor. As palavras que estão sendo faladas. Como de nós aqui, quantos de nós aqui, ou pessoalmente, ou de outra maneira, de amigos, ou que seja, viu, muitas vezes quando criança, um adulto falando, você não vale nada, você não é nada, você não vai conseguir nada na vida. E a criança cresce mantendo essa fala dentro dela. Adultos que são inseguros e não acreditam na potencialidade divina que tem dentro de si. Existem muitas crianças adultas assim. Então, veja que lindo a avó e a bisavó.
unirem-se, trazer no pleno domingo. Qual o nome da criança? Aubrey. Que lindo! Para ser evangelizado. Porque a educação começa exatamente nessa fase, às vezes até no útero da mãe. O espírito assimila tudo. É uma esponjinha e já está ali assimilando essas ideias. Então, Aubrey, você veio para vencer. E a família, os familiares, sejam eles quem forem, têm um papel muito importante nesse processo. O Espírito reencarna contando conosco, com quem vai estar ao seu redor. Então, muitas vezes, nós não tivemos os pais ideais. Muitas vezes fomos abusados, ou física, emocional, ou espiritualmente falando. E trazemos as chagas, as dores. Mas a doutrina espírita oferece para essa criança que está aqui dentro, não foi acolhida, o material também, para que o espírito imortal sinta-se capaz de vencer, de ser exitoso também. É por isso que a evangelização é muito mais do que isso. Então, pensar, sentir e agir. A trilogia para os adultos oferecerem às suas crianças, ou as pequenininhas que estão diretamente ou indiretamente ao seu lado, ou a interior que precisa ainda de educação. Então, isso tem a ver com conhecimento, com amor e com o trabalho. Pensar, sentir e agir, dignificando o presente para que a gente possa modificar o futuro, dignificando o jovem, a criança. É assim que a gente faz. Hoje em dia, com Instagram, com Facebook, com Twitter, com isso, com aquilo, vemos jovens que ficam naquela ânsia de serem perfeitos à luz do mundo. A perfeição tendo a ver com a maquiagem, com o cabelo, com a roupa, com as questões que a sociedade impõe. E aí a gente mostra que há muito mais beleza no universo interno dela. Então, já que há o Instagram, o Facebook, já que tem todas essas ferramentas que o jovem gosta, capacitá-lo para utilizar, para dignificar o presente, modificando o futuro. Por que não? Por que não ter um projeto para o jovem, onde ele se junta com outros jovens, com os mesmos ideais desse sentimento de transformação moral, para poder agitar outros jovens? Para ser o combate anti-bullying, anti-suicídio, anti-depressão, anti-droga. Se o jovem gosta de usar essas ferramentas, capacitemo-o para que possam fazer isso. Porque, sinceramente, eu uso o Instagram, mas está acabando virando outro Facebook. Eu não sei usar. Tem que ficar lá updating todo dia. Eu não tenho tempo para isso, Mari. Ficar updating no Instagram. O jovem tem. A Raquel, cadê a Raquel? Está lá, né? Evangelizando. Pois é. É isso. Então, dessa maneira, nós passamos a fazer com que o jovem não somente use a cabeça, mas ele também utilize o coração para, com as mãos, ele passar a agir. Pensar, então, sentir e agir, mãos à obra, na prática, porque são eles que vão estar trabalhando, são eles que estarão modificando o nosso mundo e favorecendo, fortalecendo a fé raciocinada deles, porque, de novo, o jovem não vai aceitar imposições de ideias, de fé religiosa, tem que ter um porquê, uma lógica, um raciocínio para que eles possam assimilar. E para isso a gente precisa se reeducar. Então, poxa, eu não posso me matar. Por que não? Quais são as consequências do suicídio? Por que eu não posso me matar? Falar para o jovem que ele vai ficar no umbral sofrendo não vai fazer sentido. Vamos conversar na linguagem do jovem. Vamos buscar entender isso. Se nós não temos, o centro espírita com certeza terá. E é por isso que nós acabamos aprendendo ao ensinar. É muito interessante esse processo. Uma vez, um jovem, eu acho que eu já mencionei aqui, nessa questão de aprender ensinando, o jovem estava com muito problema no lar, adolescente. Alguém tem adolescente em casa aqui? Pois é, né? Tem alguns adolescentes. Tem problema no lar com adolescente? Está escondido, ninguém vai ver. Um pouquinho. O adolescente, ele está descobrindo o eu dele. Ele está vendo até onde ele pode ir, tem as questões do espírito que estão despertando de outras vivências, da personalidade.
E os pais vieram, sim, preparados para lidar com as questões dos jovens, sejam elas quais forem. Acolher, não proibição, porque está errado, mas está errado por quê? A conversar. A mãe do Marcelo, meu esposo, ela é impressionante. Até hoje, ela é muito jovial, muito alegre, e ela falava para mim a maneira em que ela educava os filhos. E era através do diálogo, não era através de castigo e bater, era o diálogo. Muito católica, uma fé impressionante, que até hoje derruba a minha, ela é impressionante. E aí a gente vê a necessidade de diálogo com o jovem. E o jovem, então, os pais pediram para Divaldo Franco conversar com o jovem de 17 anos. E então Divaldo falando, né, sobre os pais estavam querendo que eles sucedesse na vida, que ele fosse um bom menino, que isso e aquilo. Mas são hipócritas, disse o filho. Divaldo levou um susto. Falou, aqui no centro eles são bonzinhos, são hipócritas, em casa são mentirosos, gritam, falam palavrão. Que tipo de exemplo é esse que eu tenho no lar? Então, dessa maneira, não dá para ensinar aprendendo, nem aprender ensinando. Se o próprio adulto não está evangelizado bastante para poder passar os ensinamentos ao jovem. Então, o que a gente busca passar ao jovem? Uma sólida formação doutrinária, para que ele tenha o sentido da vida. Vejamos que interessante. Kardec, em 1866, em Obras Póstumas, fica aí a dica de leitura, tem a Cláudia Ismene Juliana. Ele trouxe uma questão muito interessante. Veja, ele diz que na época da regeneração haveria entre os jovens a multiplicação de suicídios em proporções inauditas, até entre crianças. Hoje, a gente vê nas notícias suicídio de crianças de 7 anos de idade, 5. Os pais chegam em casa, a criança se suicidou. E Kardec já trazia essa informação em 1866, dia 25 de abril, através de 2 médiuns em estado sonambúlico. Quem não souber o que isso quer dizer, participe da classe de estudos, né? Não? O estado sonambúlico é uma mediunidade anímica, às vezes misturada. Às vezes tem as duas ali, espiritual e anímico. Mas, no estado sonambúlico, elas trazem essa mensagem para Kardec e que faz a gente refletir. O centro espírita é o espaço para poder lidar com esses desafios que o jovem passa. Tem uma jovem linda sentada nesse auditório, eu não vou olhar para ela para não ficar com vergonha, mas às vezes dá vontade de mergulhar nesse mundo dela, para entender o que ela pensa, o que ela sente, como ela vê o mundo, como ela associa os ensinamentos que ela escuta aqui dentro, o que ela faz com isso. E dizer para a jovem, mas que linda que você é, que potencialidade que você tem que eu não tinha na sua idade. O mundo é teu, você vai mudar, através da sua profissão, através do que você buscar de melhor para você. Que a droga mata, ela tira a beleza que é do teu espírito, pouco a pouco te matando, os seus sonhos, os seus desejos, são ilusões. Despertar o jovem para a beleza que ele é. Esse é o nosso papel. A importância da evangelização está aí para a gente ver. E aí nós veremos Kardec dizendo que o mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação. Que beleza, não é? Gestação. Para dar luz à nova era. O parto é um processo, para quem já deu luz, doloroso? Sim? Quem já deu luz? Eu nem imagino como é que é. Eu tive pedra nos rins e disseram para mim que equivale a isso. É isso mesmo? Ave Maria. Mas diz que depois do parto vem o quê? O que vem depois do parto? Uma sensação de alívio, de alegria, de esperança segurando uma criança no braço. Então o mundo está em gestação. E muitos de nós que não conseguimos praticar a maternidade ou a paternidade no sentido de dar à luz
nós temos no perispírito embutido ali a ternura da maternidade e da paternidade que pode ser vinculada no acolhimento de crianças e de jovens. Prestemos atenção no que eu acabei de dizer. Na minha dor no passado, na impossibilidade de não ter uma criança no meu braço, me falaram, você tem embutido no perispírito a maternidade. Então, canalize a ternura que vem com isso e abrace as crianças dos outros. Acolha os jovens, adultos que precisam de um abraço, de um consolo. Muitos adultos se sentem órfãos, esquecendo que são filhos de Deus. Então, canalize a ternura e abrace aqueles que você encontrar no seu caminho. Isso dá sentido da vida. Vemos Madre Teresa com a maternidade embutida no perispírito, acolhendo os filhos da humanidade. Não tem nada mais lindo do que isso. Então, nós não precisamos ser mães, fisicamente falando, para sentir que nós temos esse sentido de maternidade, de paternidade, porque nós somos todos uma grande família. Então, os filhos de Deus, que foram confiados aos que estão na terra, esses que estão na terra terão o apoio dos que estão diretamente ao seu lado. Então, a gente vai se dar conta de que o espírito, ele somente entra na vida corporal para se aperfeiçoar. A pequena Aubrey. Eu vou ter que falar, porque ela é muito linda. Essa jovem de azul ali no final. Você. A outra ali, ó. Quantos anos você tem? Você também é linda, mas eu tô de olho nessa jovenzinha que parece ser mais jovem. 16. Qual o seu nome? Júlia. Com G ou com J? Linda. Linda, tenho que falar. Sentadinha aqui escutando isso. Não dá nem para entender, né? Mãe? Ah, que susto. Parentela. Veio aí todos compromissados com o aperfeiçoamento do espírito imortal. Todos vocês. Um compromisso. Assinaram um contrato. Estou vendo através da minha mediunidade a assinatura de cada um. Está lá. Então, processo reencarnatório, plano reencarnatório, delineado com as provas, as expiações, o gênero de provas e expiações, não há determinismo, são gêneros de provas. Que a pequena Júlia, a doce Júlia passará, e vai passar, porque é normal. É o processo de gestação do mundo para a nova era. Nós não damos data definitiva de quando é o mundo de regeneração, mas não há uma linha definitiva e já estamos a caminho dela. Então, quando alguns de nós desencarnarmos, a Júlia vai estar no mundo de regeneração fazendo a diferença, tendo os filhos dela, acolhendo os outros filhos. Quem sabe? Júlia, eu tô na fila, tá? Vai eu e Marisa. Não é? Então, quanto mais nós trabalharmos para fazer esse mundo melhor para esses jovens que fazem parte dessa regeneração e vieram com o objetivo de se aperfeiçoarem para se melhorarem, nós também faremos parte desse mundo regenerado. Que importância tem a nossa encarnação agora? Poxa, a história se repete, está lá em A Caminho da Luz. Os capelinos que foram convidados para vir para a Terra numa condição, né, porque não conseguiram reservar a universidade lá, né? Aqui tem a Universidade dos Espíritos, né? Não tem? Livre dos Espíritos, ULI. Então, esses capelinos que não conseguiram fazer parte de um mundo regenerado, o processo se repete aqui na Terra. Então, alguns espíritos não mais farão parte do mundo de regeneração. Não é para ninguém ficar com medo, acho que todos nós entramos, tá? Na lista de regeneração. Estamos todos aqui buscando esse aperfeiçoamento e a delicadeza da idade infantil, seja a da idade daquela lindinha ali atrás. Qual o nome dela? Larissa. Larissa, manda um beijo para a tia. A delicadeza, essa fase tão importante em que parece que ela não esteja assimilando, mas ela está assimilando ali. Para quê? Tornando-as
brandas, acessíveis aos conselhos de experiências, mas para tal nós precisamos nos evangelizar. Nos evangelizar. E não será a palavra que modificará o jovem, será o exemplo. É o exemplo que vai tocar. A Júlia. Porque se a gente sai daqui e maltrata alguém, faz um bullying, posta foto de alguém que a gente acha que é engraçado no Facebook, às vezes me dá um horror. Pessoas veem as fotos delas sendo caçoadas, humilhadas, ela fala, poxa, esse não é o adulto que eu quero imitar. E ao contrário, se ela vê um adulto agindo de acordo com o que ela acha certo, isso vai incentivá-la ainda mais a fazer a diferença na Terra. Verdade ou mentira, Júlia? Verdade, né? Então, para tal, a gente precisa do aprimoramento moral, fazendo os ensinamentos chegar no coração, para que a gente possa efetivamente construir o homem novo dentro de nós mesmos. Então, assim, a evangelização para a criança, recém-chegada, recém-reencarnada na Terra, pronta para o desafio, sendo equipada com os músculos espirituais que a potencializar para a luta, o bom combate. E nós adultos, que às vezes não tivemos acesso desde o berço, como a pequena Aubrey, mas já temos hoje acesso a toda essa informação, porque nós temos a capacidade de assimilar. Então, é equipar o jovem e a criança, e de acordo com o espírito Meimei, que é um espírito vinculado ao Departamento de Infância e Juventude no plano espiritual, ela diz que assim eles terão as ferramentas que auxiliarão a eles exercerem as tarefas que a eles foram confiadas e os compromissos que foram assumidos espiritualmente. E isso ela diz que a tarefa, então, na evangelização é fazer ou formar espíritos genuinamente cristãos. Então, a ULI, o Conscious Living, os outros centros espíritas têm como objetivo na evangelização da criança e do adulto formar seres genuinamente cristãos. E o que isso quer dizer para cada um será uma questão muito individual. O que é ser genuinamente cristão? Livres, espíritos livres de preconceitos, de intolerância, de falta de compaixão, de falta de amorosidade, é aquele que abraça a todos com os ensinamentos dele, que foi o exemplo, que é o exemplo, que é o nosso modelo e guia, que é Jesus. E aí entra a importância, porque a gente vai ver que haverá corações sensibilizados. Razão pela qual essa pergunta é muito importante e ela é válida para todos. Será que é agradável a Deus somente a não praticar o mal, assegurar uma posição futura em planos mais elevados? Será que só basta não fazer o mal? E aí eles nos respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E é por isso que Emmanuel dirá que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança, ser-nos-ão devolvido. Aí o rostinho. Olha que frase impactante. Todo o bem e todo o mal que depositarmos no espírito de uma criança, ser-nos-á devolvido. E isso a gente pode fazer uma palestra em cima disso completamente. Porque no final Deus perguntará a cada pai, a cada mãe, a cada familiar: que fizeste do espírito que eu vos lhe confiei? E muitas vezes vemos espíritos no além sofrendo por ter sido responsável pela queda de um jovem que cai na droga, na prostituição, na falta de entendimento com familiares, na busca incessante da matéria. E aí ele se sente culpado e reencarna mais uma vez com a vontade de fazer melhor da próxima vez. E a próxima vez está aqui, nessa sala. Cada um de nós, um com os outros. Eu tenho uma responsabilidade com a Júlia, embora eu acabei de conhecê-la.
Porque se eu acabo de falar tudo isso e ela me busca nas redes sociais e eu estou ali fazendo campanhas negativas que denigrem, que humilham, ela perde toda a fé no que ela acabou de escutar. Que eu espero que tenha sido bom, viu, Júlia? Modéstia à parte. Ela perde. Os outros adultos perdem também. Então, a responsabilidade não é somente no falar, é na sensibilização do coração, na prática do bem. Então, já não é mais fora da caridade somente. É fora do Cristo, fora do Evangelho no coração. Não há como combater os males desse mundo. E as crianças dependem de nós. E cá para nós, nós também dependemos de nós. De acolher essa criança que não foi amada, educada, inserida com amorosidade na sociedade e hoje sente-se órfã, abandonada, incompetente. Não somos. Nós somos luzes. Vós sois luzes. Vós sois capacidade. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O jovem pode fazer muito. Então, a capacitação da criança e do jovem compete a todos nós realizar, com a maneira de fazê-lo sentir verdadeiramente obra-prima de um Criador que é tudo amor e bondade. E se alguém tiver dificuldade de lembrar disso, deixamos vocês com essa frase. I can do anything. I am smart. I am blessed. I can do anything. I am smart. I am blessed. I can do anything. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada.